Pois é, pessoal, vídeo difícil aqui e eu fiz uma matéria intitulada Os Supremos Amigos, no plural, né? Amigos do amigo do meu pai. Então, pelo título desta matéria, vocês já veem aí a situação. Ela voltou, gente, ela voltou, a censura, a tirania, o despotismo, ela está de volta. O Poder Judiciário porta, a meu ver, uma das piores características da tirania, entre elas a falta de oxigenação dos seus cargos, justamente por serem cargos vitalícios. A estabilidade é sempre um problema nesse particular. O excesso de privilégios, como o próprio foro privilegiado, o excesso de regalias, enfim, coisas produzidas em gabinetes refrigerados e distantes da população. Os déspotas togados sempre se dizem democratas, sempre. Democracia é importante, sempre para os outros, não para si. Existem juízes bons? Sim, é claro que sim. Mas a maioria tem a bondade apenas no discurso, quando se conversa em eliminação de regalias, a bondade fica um pouco à parte. Então temos incontáveis exemplos institucionais da tirania acontecendo hoje em dia. A começar pelo comediante Danilo Gentili, ou muitos outros antes dele, mas enfim, condenação, né? Essa condenação, ele foi condenado à prisão por fazer chacota com uma deputada petista. Obviamente, se aplicarmos a ética kantiana dentro deste contexto, temos que estender o tratamento a todos os que fazem chacota de políticos, né? Então, ou seja, todo o Brasil deve ir para a cadeia por essa lógica. É, né? Um problemão. Né? A gente, brasileiro, tem a capacidade de fazer piada, de rir de si mesmo, das próprias mazelas, mas eu entendo que nós estejamos chegando num ponto aí crucial, tá? Porque nós tivemos uma reação à tirania, nós vencemos, tivemos coisas boas, elegemos um presidente contrário à tirania, tiramos toda essa postura petista, que é altamente tirânica, né? Uma tirania programada, institucionalizada, tanto é que eles invadiram e poluíram todas as esferas de poder com agentes tirânicos. Né? A tirania está instalada no Brasil, com um agravante. O, o Bolsonaro passa em 4 anos, vai embora. E os cargos ocupados por tiranos têm estabilidade. Né? A tirania detém estabilidade no Brasil. Isso tem que ser dito. Então, nós temos aí o caso do Danilo Gentili, o caso execrável do despotismo, da tirania feita com a revista Cruzoé, a censura da Cruzoé, a violenta censura, né, com os déspotas vermelhos travestidos de ministros, dessa suprema vergonha que se tornou o STF. E é a hora da coragem, pessoal. É a hora da coragem de opinião, é a hora dos brasileiros mostrarem o rosto e falarem claramente: sou contra a censura. Eu posso ser censurado amanhã. Sim, eu posso ser censurado por este vídeo. Sim, mas não é hora do silêncio. Tá? É hora do verbo, é hora da ação, é hora de assumirmos a postura de cidadãos brasileiros. É hora dos formadores de opinião assumirem um lado. Não é pararem com essa postura meio tucana de ficarem em cima do muro. Não, temos que assumir um lado. Todos os homens públicos decentes deste país devem vir a público. Todos. E falarem sobre este caso. Quem não fizer isso está assumindo a posição tucanata, a posição de ficar em cima do muro, a posição de não participarem deste momento, lavarem as mãos. Mas está na hora de fazermos algo contra essa tirania abjeta, essa tirania que ameaça o Brasil. Porque hoje é a revista Cruzoé, amanhã pode ser você. Colocarei alguns aspectos técnicos sobre essa abertura, essa investigação
do STF, abertura de inquérito para verificar, né, eventuais fake news que eles entendem. Quando você confunde o investigado com o investigador, com o promotor da ação, com quem instaura a ação e com quem julga, isso você está retrocedendo no tempo séculos de evolução do direito penal. Nós estamos nos equiparando a uma republiqueta de bananas, a uma republiqueta ditatorial. Nesse momento não há espaço para meia coragem, para meia cidadania, para posturas em cima do muro. Então eu quero emprestar nesse momento minhas palavras, através do meu artigo, e minha voz, em defesa da liberdade no sentido mais amplo. Todos sabem, e é muito comentado nas redes sociais, que o presidente do Supremo Tribunal Federal foi advogado petista. Isso deveria constituir um óbvio impedimento para o cargo. Isso acabou sendo justamente o acesso ao cargo que o levou ao cargo. É o poste fazendo xixi no cachorro. Está tudo invertido. Essa situação está muito difícil. Então, onde estão os integrantes do Poder Judiciário? Onde estão? Por que esse silêncio? Por que não vêm a público, corajosamente, e falam para a população? Qual é o problema? Tem medo? Vocês estão sendo pagos, muito bem pagos, com dinheiro arrancado do pagador de impostos, não do contribuinte. Ninguém contribui para o salário de vocês, não. Nós somos arrancados, nosso dinheiro é saqueado das nossas carteiras através de impostos abusivos para pagar o salário de todos vocês. E onde estão vocês? Tem que falar nessa hora. Eu, que não ganho nem um centavo de dinheiro público, empresto aqui a minha voz. Contra essa barbárie, contra a tirania, contra o despotismo. E com base num documento da Procuradora da República que determinou o arquivamento do ilegal e tirânico inquérito, eu darei minha opinião jurídica sobre o caso, jurídica e psicológica. A jurídica é que o titular da ação penal não é o Supremo, mas sim o Ministério Público. Nós temos o artigo 129 da Constituição, são funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O devido processo legal exige a especificação clara da acusação. Então não podemos generalizar essa amplitude difusa e abstrata do inquérito, remonta aos primórdios da tirania jurídica. Isso tem que acabar. Deveria ter sido ceifado do nosso ordenamento, porque a própria Constituição impõe essa separação entre quem investiga, quem acusa e quem decide. Isso é uma das coisas mais óbvias que existe, inclusive no próprio documento do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República. A procuradora coloca essa questão, né, que a titular da ação penal é ela, né, que a gente substituiu a Constituição brasileira, dentre as suas inúmeras falhas, ela tem alguns acertos. Um desses acertos é substituir o sistema penal inquisitorial pelo sistema penal acusatório. No juridiquês é o seguinte: quem investiga não julga. Então quem julga não pode investigar nem acusar. E nesse caso o Supremo é o objeto da acusação, ele é o acusado. Como é que ele vai investigar e como é que ele vai julgar a si mesmo? Ele é o acusado. Ele não está em condições sequer de julgar. Então é uma confusão danada que o Supremo está fazendo. Não há confusão jurídica. Hein? A atrapalhada é feita dentro da questão tirânica. Porque juridicamente está bem claro que isso é um abuso. Tá? Então nós temos que sair do jurídico para o psíquico. E aí eu interpreto a ação desses ministros
como portadora de um certo desespero, porque a questão jurídica é muito primária para ser ignorada. Eles conhecem isso, eles sabem o que eles estão fazendo. Justamente pela obviedade jurídica, eu penso que vem à tona a questão psicológica. Ou seja, por que eles estão fazendo isso? Estão com medo de alguma coisa? Me parece uma ação baseada no medo. Agora, a questão, e aí eu termino meu artigo. Medo de quê? Qual o medo dos amigos do amigo de meu pai? Qual o medo? Usando a expressão, obviamente estou fazendo uma analogia à expressão da matéria da Cruzoé, o amigo do meu pai. Só que eu coloco a expressão no plural. Qual o medo dos amigos do amigo de meu pai? A expressão que foi extraída da delação. Aliás, o documento some. Gente, tá muito bagunçado isso aí. Então, eu coloco a minha voz, empresto minha voz, resumindo tudo, para ser contra o Supremo Tribunal Federal. Me censurem à vontade. Então, mando esse recado ao Supremo Tribunal Federal. E tenho a minha página aqui, tommartins.com.br. Tenho tenho uma página no Facebook com 72 mil seguidores. Tenho meu canal no YouTube. Me censurem, gente. Fiquem à vontade. Não tenho medo de vocês. Não tenho medo de vocês. Querem me censurar? Querem censurar o Leandro Ruschel, o Terça Livre, o Antagonista, todo o povo brasileiro? Vamos lá. Não tenho medo. E faço uma admoestação a vocês, não agressiva, mas uma admoestação carinhosa. Pensem e olhem a história, vejam como terminaram os ditadores, os tiranos. Quase todos terminaram de maneira dramática e muito triste. Sejam um pouco mais inteligentes do que vocês estão sendo. E termino com um apelo, com pouca esperança que vocês escutem, porque vocês estão a serviço não do bem, vocês estão a serviço de outra coisa. Mas pensem um pouco, gente, em termos um pouquinho mais transcendentes. O que vocês estão fazendo está prejudicando todo o Brasil, é bem verdade, mas principalmente a vocês mesmos. Esse é um ponto, um objeto da reflexão que vocês deveriam parar por 5 minutinhos e pensar, pelo menos por 5 minutinhos. A reflexão deveria ser a reflexão da vida de vocês, mas pelo menos 5 minutos vocês deveriam pensar. Conclamo a todos que seguem o meu canal a divulgarem esse vídeo, darem o like e gravarem vídeos também, postarem aqui nos comentários mesmo. Vamos lá, gente. Vamos lá, é hora de mostrarmos novamente a nossa força. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Ah, uma última coisinha, gente. Cadê vocês aí, valentões da OAB? Ordem dos Advogados do Brasil, da qual meu pai foi presidente da 33ª subseção, na época em que os advogados tinham coragem, na época que a OAB tinha coragem de se erguer altivamente contra a tirania. Onde estão vocês? Eu tenho vergonha da OAB. Tenho vergonha. Vocês também estão no rol dos tiranos, que nos obrigam a nós, advogados, pagar todo ano vocês para que possamos trabalhar. Eu pago porque sou obrigado.
Mas saibam vocês que eu não tenho o menor respeito por vocês. Bons tempos, na época que valentes advogados estavam na OAB, exercitando o papel, inclusive constitucional, após a Constituição de 88, a OAB tem dever de ofício lutar contra a tirania, e vocês o que são hoje? As seclas da tirania. É isso aí, gente. Está muito duro? Está muito difícil esse discurso para vocês? Põe a mão na consciência, então, e mudem de atitude. É isso aí, pessoal. Aqui não vai um discurso agressivo. Pode parecer, mas não é agressivo. É um discurso, antes de mais nada, um discurso transcendente, porque vocês estão fazendo mal para vocês mesmos. Se vocês não têm envergadura moral para ocupar o cargo, abandonem o cargo. Abandonem o cargo pelo bem de vocês mesmos. O cargo exige muita coisa. Um cargo de responsabilidade exige demais da pessoa. Então, quem não quer doar-se para o cargo, abandone o cargo. Não ocupe o cargo, é melhor. Porque hoje em dia o que eu vejo, temos alguns heróis da República que ocupam cargos de responsabilidade e estão se doando por esse cargo. Posso até citar alguns nomes. Bia Kicis, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pessoas que estão se doando, Paulo Guedes, todos esses nomes estão se doando, não precisavam do cargo. Foram, assumiram e estão se doando para o cargo. O próprio presidente Jair Bolsonaro, lá cercado, rodeado por toda essa lambança que estão fazendo com ele, sofreu atentado contra a vida dele, sofreu todas aquelas cirurgias, quanta dor, quanta coisa ele enfrentou. É isso aí, gente. Então, a vocês da OAB que estão nas antípodas do heroísmo, estão nas antípodas, né? Vocês do Supremo Tribunal Federal. Mas são só alguns ministros. Onde estão os demais, os colegas? Por que não emprestam a sua voz contra isso? Por que não vem a público e falam, eu sou contra essa barbaridade? Coleguismo, né? Não dá mais. Nós temos que colocar aí uma posição clara, não violenta, mas clara. Aqui ninguém está colocando a questão da violência. Estou colocando a questão da assertividade e da coragem de combater os tiranos de plantão que estão atuando fortemente contra o Brasil. E isto não é uma questão apenas de patriotismo ou situações ligadas à cidadania. É também uma questão espiritual. Porque se a tirania vencer, teremos dor, sofrimento, morte. E sabe de quem? Dor sua e de quem você mais ama. Dos teus filhos, dos teus parentes, dos teus amigos. Sofrimento e morte de quem está ao seu redor, nas filas de hospitais, fruto da tirania. Por causa da tirania teremos isso. Gente morrendo em filas de hospitais, gente morrendo por falta de infraestrutura, por conta dessa tirania, que acoberta seres que saquearam o erário público, seres que desviaram recursos, se utilizaram desses meandros burocráticos, estruturando uma situação, estruturando uma instituição que oferte meios para que haja
todo o saqueamento da nação em prol de meia dúzia de beneficiados, em prejuízo de toda uma população, de toda uma ação que poderia ser maravilhosa, poderia ser assistencial, poderia chegar aos nossos irmãos mais carentes, aos nossos irmãos, e aqui não vai nenhum discurso religioso, mas irmãos de alma, irmãos de espírito, seres em evolução, necessitados da nossa ajuda. E o Brasil é um país tão rico, tão incrivelmente rico, se deixa dominar por meia dúzia de saqueadores. Então isto não pode acontecer. Não pode. E enquanto eu tiver voz, enquanto não for censurado como foi o antagonista, eu emprestarei a minha voz à liberdade, no seu sentido mais amplo. É isso aí, pessoal. Grande abraço aqui do Tom Martins. Valeu, gente. Até mais.